Capítulo de número 13, versos de número 9 ao verso de número 11, do Evangelho escrito por Lucas. Olha o que diz. E ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Diga amém. Eu quero que você levante o seu dedo indicador, esse dedo aqui. Você vai apontar para pelo menos 3 pessoas, porque tem pessoas que entraram aqui e tem uma necessidade extraordinária de ouvir essa palavra que você vai liberar agora. Você vai dizer para ela assim: haja o que houver, não desista. Libera para 3 pessoas. Não desista. Queridos, falar de Jesus é extraordinário. Eu tenho ensinado aqui nos últimos dias e nos últimos anos que nós perdemos muito por não espelharmos mais em Jesus, por não termos Jesus como nosso modelo. Nós perdemos muito por não conversar com Jesus como nós temos liberdade para conversar com Ele. Às vezes você gasta mais tempo falando com seus amigos do que com Jesus. Nós perdemos muito por não mergulharmos em introspecções dentro de nós mesmos, não à procura dos nossos erros, das nossas falhas, mas à procura do Jesus que está dentro de nós, que mora em nós, que habita em nós. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Jesus é o maior modelo que nós temos. Jesus é o líder por excelência. E é por isso que o escritor que escreveu a carta aos Hebreus, ele disse assim: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, e ele desprezou a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que é que ele está dizendo? Que Jesus é o nosso modelo. É para Ele que nós temos que olhar. E Jesus, entre todas as características que Ele tinha, havia uma em Jesus que era fenomenal. Que característica que é essa? Que Jesus nunca desistiu de alguém. Você pode perceber que Jesus nunca desistiu, principalmente daquelas pessoas que nós abandonamos, que nós deixamos, que nós largamos ao longo do caminho. Jesus nunca desistiu dessas pessoas. Jesus sempre procurou se relacionar com pessoas que ninguém queria. Jesus sempre amou as pessoas que merecem ser alvejadas pelo amor de Deus, e essas pessoas são todas. Jesus sempre amou, não como nós queremos amar, porque nós queremos amar o bom, o perfeito, o honesto, o crente, o que nos respeita, aquele que nos ama, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que nos dá lucro. Jesus nunca foi assim. Jesus sempre amou quem lhes deu prejuízo. Jesus sempre amou quem lhe fez mal. Jesus sempre amou quem lhe traiu. Jesus sempre amou quem fracassou, falhou e não merecia ser amado. Ele amou. Você é prova disso, eu também sou prova disso. Quem tem essa consciência, dá um glória, porque Ele nos amou. Jesus sempre foi perseverante, visto que a psicologia ensina que nós herdamos muitas características dos nossos pais. Sim ou não? Sim. E Jesus herdou essas características do pai dele, porque o seu pai nunca desistiu. Quem era o seu pai? Deus. A coisa mais linda de admirar em Deus
é a sua perseverança. E a perseverança de Deus é tão grande, tão linda, que o homem erra e Deus vai atrás dele. O homem falha, Deus vai atrás dele. O homem peca, Deus vai atrás dele. Lhe decepciona, Deus vai em busca dele. Você pode ler a Bíblia que você vai entender que o Antigo Testamento só conta essa história. Israel peca e Deus perdoa de novo. Israel peca de novo e Deus perdoa de novo. Israel peca de novo e Deus perdoa de novo. Israel erra de novo e Deus perdoa de novo. Israel falha de novo, Deus perdoa de novo. O amor foi tão grande que Deus desceu aqui, se encarnou e viveu no meio dos judeus. É muito amor. Essa é a história que a Bíblia conta. Essa é a história que a Bíblia nos traz. E Jesus herdou do seu pai a perseverança. Herdou da sua mãe, porque Jesus era semente da mulher, não é semente de um outro homem, é da mulher. Ele herda da sua mãe carne e osso, sangue, mas ele herda o caráter do seu pai. E Jesus nunca desistiu de ninguém. Então não interessa como você entrou aqui, essa palavra é profética. Jesus não desistiu de você. Não interessa o peso que tem a sua consciência hoje por algum pecado que você cometeu, Jesus não desistiu de você. Não interessa a condição que você está vivendo, a decisão de Deus é essa: eu não abro mão da sua vida. Se alguém crer, reage esta noite. Jesus, ele nunca desiste. E Jesus, ele vai em uma sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, que as sinagogas foram criadas durante períodos de muitas dificuldades que os judeus viviam. A verdade é que ninguém sabe dizer a data certa de quando as sinagogas começaram a ser criadas, mas sugerem e acreditam-se que as sinagogas foram criadas exatamente quando os judeus ficaram cativos na Babilônia. A sinagoga era um ambiente onde eles se reuniam, principalmente aos sábados, para fazer leituras dos salmos, para fazer leitura das profecias e para fazer leitura da lei. Era o local aonde eles se reuniam, era o local aonde eles se colocavam para fazer essas coisas. E mesmo quando os judeus regressaram do cativeiro na Babilônia, eles não quebraram a sintonia com a sinagoga. Eles continuaram criando sinagogas e espalhou as sinagogas pela nação, pelo seu país. Você vai perceber que não é a primeira vez que Jesus vai a uma sinagoga. E essa também não é a única vez. A Bíblia faz nos lembrar que um homem tinha a mão mirrada, ele estava na sinagoga e Jesus curou esse homem com a mão mirrada na sinagoga. A Bíblia também nos faz lembrar de outros exemplos, quando Jesus entrou na sinagoga e ele pediu o livro e ele fez a leitura nas profecias do profeta Isaías, lembrando que aquela profecia estava se cumprindo. Mas a Bíblia diz que nessa ocasião Jesus chega na sinagoga e ele está percebendo tudo o que acontece. Porque se a coisa, eu quero que você redobre atenção para entender isso, se a coisa que você não pode matar é a sua curiosidade. E você pode notar que a gente é educado para não ter curiosidade. Para de olhar, para de prestar atenção, não olhe para isso, tira o olho. Não pode matar a curiosidade, porque foi com a curiosidade que muitas coisas foram descobertas. Como foi que o Isaac Newton criou a lei da gravidade? Curiosidade. Diz que ele viu a fruta caindo do pé e ele ficou tão curioso com aquela atitude que ele foi estudar, e ele chegou à conclusão que havia uma lei, ou que há uma lei que puxa os corpos para baixo, que é a lei da gravidade, a curiosidade. E Jesus está no culto, mas ele não está pensando só nele. Jesus está na sinagoga, mas não está olhando só para ele, e nem só para o ministro daquele dia na sinagoga. Jesus percebeu que havia na sinagoga uma mulher, que ela havia entrado assim, nessa posição, olhando para baixo, olhando para baixo. Jesus ficou observando aquela mulher e percebeu que aquela mulher, ela não conseguia se endireitar. Talvez aquela mulher se assentou e a forma que ela se assentava dava para perceber que ela ainda estava curvada. Jesus ficou olhando mais alguns gestos e reações daquela mulher e viu que ela estava curvada.
Mas de repente Jesus, com a visão do mundo espiritual, porque a visão do mundo espiritual é que está faltando em muitos lugares. Muitas vezes os demônios estão brincando com seus sentimentos e você é o único que não vê. Os demônios estão brincando com seus filhos ainda na infância, a criança. Se está achando que o diabo não perturba a vida das crianças, se enganou. Os demônios estão agindo na vida das crianças e os pais não estão percebendo. Os demônios estão agindo nas redes sociais e você não está percebendo. Os demônios estão tirando de você prazer do mundo espiritual, de buscar as coisas de Deus, e você não percebe. Jesus olhou e viu, essa mulher não está normal. E tem outra, essa mulher não está doente, essa mulher não tem nenhuma enfermidade. O problema dessa mulher é que há um espírito nela. Há um espírito que está fazendo essa mulher olhar para baixo. Há um espírito que está tirando a grandeza dessa mulher. Porque o diabo é mestre em tirar a grandeza das pessoas. Escute isso, o diabo é mestre de destruir a imagem que Deus falou acerca de você, que Deus criou. Não é à toa que foi a primeira ideia que o diabo apresentou para Eva, foi a ideia da destruição da própria imagem dela. Porque quando Deus criou Adão, criou Eva, Deus disse: é a minha imagem e a minha semelhança. Lembra o que é que o diabo ofereceu para eles? O diabo disse: se quiser ser a imagem e a semelhança de Deus, tem que comer o fruto, porque você não é. Você não é a imagem de Deus, você não é a semelhança de Deus, você não é o vencedor que pensa que é, você não é o conquistador que pensa que é, você não tem o poder que você pensa que tem, você não tem a autoridade que pensa que tem. O diabo destrói a imagem de Eva, e Eva passa a se ver como o diabo falou. E então foi por isso que ela comeu fruto. O diabo talvez quer destruir a sua imagem. Talvez o diabo já disse que você não é vencedor coisa nenhuma, que não vai chegar a lugar algum. Eu vim aqui esta noite reafirmar a sua imagem. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ei, você vai dizer para a enfermidade: eu sou imagem e semelhança de Deus, você vai ter que sair. Você vai dizer para os demônios que te perseguem: eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não te aceito aqui. Você vai dizer para o pecado: eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não aceito. Tem alguém me ouvindo aqui? Imagem e semelhança de Deus. O diabo destrói a imagem da mulher. Mas Jesus percebeu algo naquela mulher que chamou a atenção. O que Jesus percebe naquela mulher? Que aquela mulher é semelhante a ele. Criou um elo de conexão na hora. Que mulher que era aquela? Perseguida por espíritos malignos, sem desistir do seu alvo. Jesus olhou e disse: é igual eu. Porque o diabo me perseguiu no deserto, e eu nunca desisti do meu alvo. O diabo sempre investiu contra mim, e eu nunca desisti dos meus objetivos. Eu encontrei uma mulher igual. Há um espírito nela que faz ela ficar cabisbaixa. Há um espírito nela que faz ela olhar para baixo. E ainda assim ela vem para a sinagoga. Ainda assim ela ora. Ainda assim ela acredita. Ainda assim ela tem fé. Ainda assim ela ouve a palavra de Deus. Ainda assim ela faz meditações. Ainda assim ela vem ouvir os salmos. Essa mulher não desiste. Eu vou me mover na direção dela. Eu vou mudar a vida dela. Deixa eu liberar isso sobre você. Se tem algo que mexe com Jesus, é quando ele vê alguém que sofre, mas não desiste. É quando ele vê alguém que chora, mas não desiste. É quando ele vê alguém que geme, mas não desiste. É quando ele vê alguém oprimido, perseguido, massacrado, maltratado, mas ainda está na igreja, ainda lê a palavra, ainda tem fé, ainda tem ousadia. Se tem alguém me ouvindo e me entendendo, que erga as tuas mãos aos céus e libere o grito, porque Satanás tem que saber que você não desistiu. Oh glória! Jesus é uma mulher que não desiste. Pastor, e qual é a decisão de Jesus? Jesus se move na direção dela. Escute isso. Por mais que seja difícil, nunca desista. Se estiver desanimado, porque desânimo não é desistência, não confunda uma coisa com a outra. O desanimado é aquele que tem uma disposição lenta. O desanimado nunca para de vir à igreja, mas ele vem devagarzinho. Mas ele vem.
O desanimado nunca para de orar. É umas oraçãozinhas meio, mas ele ora. O desanimado nunca para de acreditar. Ainda que a fé oscila, mas de repente ele está crendo. Agora o desistente é alguém que parou. Se você chegou aqui é porque você não desistiu. Se você veio nessa quinta-feira é porque você não desistiu. Talvez você tenha dívidas, mas não desistiu. Seu sonho ainda não se realizou, mas você não desistiu. As portas estão fechadas e você não desistiu. Tem problemas no casamento, mas você não desistiu. A saúde está comprometida, mas você não desistiu. Está vindo o socorro de Deus para a tua direção. Olha na Bíblia, você vai ver que Jesus sempre moveu na direção de quem não desiste. O que fez Jesus ouvir o Bartimeu no meio da multidão é porque ele não desistiu. O que fez Jesus encontrar Zaqueu em cima do pé de sicômoro é porque o Zaqueu não desistiu. O que fez Jesus ele encontrar os discípulos no capítulo 5 do Evangelho escrito por Lucas, que haviam pescado a noite inteira, e eles pararam para lavar a rede, consertar a rede. Era eles dizendo: nós vamos continuar, nós não desistimos. Nós vamos melhorar a nossa rede, nós vamos consertar a nossa rede. Mas quando eles estão nessa atitude, Jesus vem em direção a eles. E quando Jesus vem, ele vem para resolver. Eu preciso profetizar isso sobre a vida de alguém que entrou aqui. Jesus está vindo ao teu encontro. Ele está dizendo: eu estou vindo é para resolver. Porque você não desistiu de pagar o preço. Você não desistiu de orar, você não desistiu de acreditar, você não desistiu de insistir. Se tem alguém me ouvindo, sinta a presença de Jesus vindo na tua direção, porque tem resposta vindo. Jesus se move não só em direção à mulher que sofre e não desiste, mas ele está se movendo em direção a uma mulher que ela não está sofrendo com qualquer pessoa, não. Essa mulher não está sofrendo por causa de um namorado que não vale nada. E ela estava chorando. Não. Essa mulher não está sofrendo porque ela tomou um fora, porque ela foi rejeitada. Não. Essa mulher está sofrendo por não ter inteligência espiritual. E os demônios se apropriaram, o espírito maligno se apropriou da vida dela. E ela está sofrendo. Mas Jesus sempre conheceu quem é o diabo. Pena que tem pessoas que não sabem quem é o diabo. Por isso brinca com o diabo. Por isso que tem uns que criam demônios de estimação. E só falta dar carinho para o demônio. Só falta dar beijinho no demônio. Porque não entendeu o perigo que é. O perigo que esses seres causam, o perigo que eles são para a sociedade, os prejuízos que eles trazem. Jesus, quando se referiu ao diabo, ele disse em João capítulo 8 e o verso 44, que o diabo é mentiroso. Um dos maiores objetivos do diabo é te enganar. Um dos maiores objetivos é mentir. Jesus disse assim, para os fariseus hipócritas, as pessoas que sempre quiseram perverter a sabedoria de Deus e lutar contra Deus. Jesus disse: vocês são filhos do diabo e vocês querem satisfazer o desejo do vosso pai. E eu vou contar para vocês quem é o diabo. Ele é homicida, ou seja, ele mata. E há quanto tempo ele mata? Jesus disse desde o princípio que ele vem matando. Ele mata sonhos, ele mata ministério, ele mata sentimentos, ele mata projetos, ele mata planejamentos, ele mata, ele é homicida. E Jesus disse, ele nunca se firmou na verdade. Ou seja, o diabo nunca quis nada com a verdade. O diabo conhece a verdade, sim, mas ele nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio.
porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. É Jesus que está falando dele. Jesus está deixando claro que ele é sutil e que com a estratégia do engano ele consegue derrotar a vida de muitas pessoas. Com a estratégia do engano ele consegue seduzir, porque o diabo seduziu a terça parte dos anjos nos céus. E como que ele conseguiu isso? Foi exatamente com a estratégia do engano, da mentira. Ele mente, ele engana. Olha o que ele faz quando ele oferece o pecado para nós. Ele oferece o prazer do pecado, mas ele esconde as consequências. Aí as pessoas mergulham no prazer e esquecem das consequências. E quando as consequências vêm, entende que o prazer não valeu a pena, porque as consequências foram mais amargas do que todo o prazer que teve. O diabo engana, ele é mestre nisso. Mas eu quero que você escuta o que João, ele fala sobre o diabo. No capítulo 3 e o verso 8 da primeira carta de João, sabe o que ele diz? Ele diz assim, ó: quem comete pecado é do diabo. Agora entenda, ele diz pecado aqui não é o sentido do erro que você cometeu, a falha que você cometeu. Esse pecado aqui nesse texto, ele aponta para o prazer no pecado. É quem peca sabendo que está pecando, mas está gostando. É quem peca sabendo que está errando, mas está amando essa vida. Não quer sair dela por nada, não quer deixá-la por nada. Jesus diz, João diz, esse é do diabo. Mas agora escute isso para você dar um glória bem alto. João diz, mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. É todas. Se ele colocou alguém de cabeça baixa, Jesus coloca de cabeça para cima. Se ele fez parar, Jesus impulsiona para continuar. Se ele colocou a enfermidade, Jesus vem e cura, tira, liberta. Toda obra que o diabo criou, esta noite caiu, porque Jesus desfez. Quem tem coragem da glória, levanta a mão e dê um grito. O engraçado desse texto é que João não diz que Jesus se levantou para desfazer o diabo. Ele diz as obras, porque isso aqui incomoda o diabo. Você já viu que não tem nada que te incomoda mais do que quando alguém desmancha suas obras? Você quer ver um negócio que incomoda? É quando você deixa as coisas tudo organizadas e alguém vem, ainda que na inocência, desmancha tudo. Teve um dia que nós estávamos saindo para a igreja e a pastora abriu lá a sua necessaire de cosméticos e tinha lá base, tinha um monte de trem. Samuelzinho achou aquele negócio e ele percebeu que aquilo pintava as coisas. Ele virou um artista na nossa sala. Ele pintou. Quando ele cansou de pintar as coisas, ele pintou ele todo. Eu só vi a pastora olhando e chorando, sem fazer nada, porque viu a inocência do menino. Para ele era uma brincadeira, mas aquilo dói, porque uma obra está sendo desfeita. A Bíblia não diz, mas eu acho que tem dia que o diabo olha para Jesus e diz, desmancha logo eu. Não faz comigo essa coisa não, porque isso me deixa irado. Eu vou lá e separo o casal, o Senhor vem e une. Eu vou lá e fecho a porta de emprego, o Senhor vem e abre de novo. Eu vou lá e oprimo, o Senhor vem e liberta. Mata eu, não aguento mais. Posso te dar uma boa notícia? O diabo está em depressão esta noite. Posso te dar uma notícia? O diabo está correndo igual um louco, porque quando ele olha aqui, ele vê que cada um de nós tem um testemunho. Uma obra do diabo já foi desmanchada nas nossas vidas. Quem tem glória, levanta a mão e dá. Jesus desmancha. Eu não sei qual é a obra que o diabo está fazendo na sua casa, mas o diabo é tão severo nisso que lembra quando Jesus chegou em Decápolis? Ele atravessou o lago da Galileia. O demônio disse, vieste nos atormentar antes do tempo. Ele disse, eu tenho um plano para ficar aqui. E o Senhor chegou? Jesus, cheguei.
Cheguei para te dizer que a sua obra não vai terminar, o tempo acabou. Levanta o dedo, aponta para alguém e diga: o tempo do diabo já acabou. Ai, 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 ai. Se tem um pentecostal igual eu aqui, dá uma maior glória desta noite. Acabou, acabou. Acabou. Jesus se move em direção à mulher que está sofrendo há 18 anos. Quantos anos? Minha pergunta: quanto tempo você está sofrendo? Por que você quer desistir agora? Só porque está tentando há um ano e não consegue? Por que você quer desistir agora? Só porque você já faz 5 anos e não consegue? Por que você quer desistir agora? Se ainda não deu 2 anos? Essa geração nossa foi identificada por um dos estudiosos da mente aqui, o Augusto Cury. Ele diz isso, que essa geração sofre do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Nós queremos viver todas as emoções boas em um dia só, aquilo que está reservado para viver em um ano. Nós queremos construir em 3 meses, ou em um dia, aquilo que era para ser construído em meses. Nós queremos acelerar tudo. E quando nós não conseguimos viver o imediatismo que nós colocamos na nossa mente, nós acabamos por desistir. Eu desisto de ser crente. Amigo, quanto tempo você é crente? 2 anos. Você não tem vergonha de desistir tão cedo assim? A mulher está 18 anos acreditando. 18 anos que o tempo passa e a sua fé está intacta diante do tempo. Em 18 anos teve gente que nasceu, cresceu e ela continuou acreditando. Teve amigos que morreu e ela continuou acreditando. Em 18 anos tinha gente que dizia: desista, abra mão, para, joga fora. Não, ela continuou acreditando, até que um dia, sem ela ter marcado nenhum encontro com ele, ela entrou na sinagoga e ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá olhando para ela, dizendo: vem, porque quem não desiste vive o milagre. Vem, quem não desiste canta a vitória. Pega na mão de alguém que está ao teu lado. Alabai, ai. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui e consegue orar em línguas, te plove, assar, elete, ai, te como anúncia, não estou te ouvindo orando, não estou te ouvindo adorando, eu estou debaixo de autoridade profética. O tempo pode passar, o que Deus falou está de pé. O glória que você está dando é a vitória de Deus chegando, é cura de Deus chegando. Levanta a mão dele, levanta a mão dela. Eu vou te dar 2 minutos para adorar. É 2 minutos. É 2 minutos. É 2 minutos. Se alguém tiver que desistir, são os demônios. Se alguém tiver que desistir, serão os fofoqueiros. Se alguém tiver que desistir, vai ser o inferno. O Deus que te chamou, essa noite Ele está dizendo: eu levanto a tua cabeça, eu endireito o que está torto. Marcha, avança, creia, confia. Arabaraba cantará maior em línguas. Ora em línguas. Eu vou te dar 1 minuto para orar em línguas. Já tem alguém de pé orando em línguas aqui, ó. É glória que desce, é glória que desce. Deixa eu ver onde tem mais, deixa eu ver onde tem mais. Recebe mais, recebe mais. Recebe mais. Recebe mais. Recebe mais. Xarabaraba cantarabaraca lamai. Fica de pé dando glória junto com ele. Fica de pé dando glória junto com ela. Recalamante como anúncia taramantaraia. Anderema na candarabaraca lá e checantereia. Alabará canterébia. Eu vou te dar 1 minuto para continuar adorando. Continuar adorando, continuar adorando. Continuar adorando, continue adorando. Continue adorando. Deus desceu aqui, Deus desceu aqui. Deus desceu aqui, Deus desceu aqui. Deus desceu aqui. Eu quero ouvir a igreja que veio adorar, que veio adorar.